Espaço Acadêmico, podtalk dos programas de pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o momento que você está prestigiando esse trabalho, prestigiando o nosso espaço acadêmico, eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência, a sua participação nas nossas narrativas de vida, as narrativas universitárias. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso espaço virtual a minha querida amiga, professora Renata Valente. Professora, muito obrigado. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Wagner. É um prazer contribuir, para a construção do conhecimento. Vamos ao currículo da professora Renata. A professora Renata Valente é doutoranda em Letras na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a orientação de Marisa Lajolo. Possui graduação em Letras pelo Centro Universitário de Montserrat, graduação em Relações Públicas pela Fundação Armando Álvares Penteado e mestrado em Educação pela Universidade Católica de Santos. Tem experiência na área da educação, com ênfase em métodos e técnicas de ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: educação e linguagem, semiótica e comunicação empresarial. Professora, hoje o assunto que nós vamos discutir aqui é um assunto que você conhece bem, que é o ensino superior, o ambiente universitário, mas o nosso registro, a nossa experiência que será narrada aqui agora é a experiência voltada para o período da pandemia, Covid-19, que afetou todas as vidas do mundo afora. Então, a sua contribuição é muito importante nesse processo. E para começo de conversa, eu quero mostrar essa imagem aqui para você. Então, em 11 de março de 2020, uma notícia muda os rumos da história global. Então, a palavra que assusta o mundo, a pandemia, a Organização Mundial da Saúde declara pandemia por coronavírus, o vírus que devorou 2020, MEC se prepara para suspender as aulas por causa do coronavírus. Então, nesse momento, todos nós estávamos muito assustados, com o que estava por acontecer. Alguns sabiam exatamente o tempo, que a pandemia ela poderia durar. Então, alguns já acreditavam que seria algo muito longo e outros acreditavam que era uma coisa muito curta. Então, a minha primeira pergunta para você é: você se lembra o momento que você recebeu a notícia e qual era a sua expectativa em relação à doença, em relação a essas medidas sanitárias que o Brasil e o mundo tiveram que adotar justamente para podermos atravessar esse momento tão difícil? É algo muito marcante para mim. Eu me lembro perfeitamente de estar num laboratório fazendo uns exames de rotina e ver pela televisão o primeiro caso no Brasil. E nesse período eu tinha 3 empregos, eu era registrada em 3 instituições de ensino. Mas eu acredito que no começo, eu não sei se eu me considero uma pessoa extremamente otimista, eu me preparei para 1 semana, 2 semanas. Eu acreditava que era uma coisa que rapidamente iríamos contornar e voltar para a sala. Jamais, em nenhum momento, eu queria acreditar que fosse algo que tomasse muito tempo da gente. Então, eu vi essa possibilidade, mas acho que não queria ver, Então, eu falei, 1 semana a gente se prepara e logo a gente vai voltar. E, de fato, não foi uma coisa que aconteceu rapidamente, Para o ensino particular, o ensino privado, algumas escolas voltaram em agosto de 2021, isso pensando em ensino médio, ensino fundamental. Agora, o ensino superior, a grande maioria das instituições, voltou somente em março de 2022. Sim. Você foi preparada para usar as tecnologias da comunicação, da informação e da comunicação para desempenhar o seu trabalho, ou você sentiu dificuldade nesse primeiro momento? Olha, eu trabalhava em 2 instituições de ensino superior e num colégio, A questão do colégio, do ensino médio, é muito diferente do ensino superior. O número de aulas, o número de atividades que a gente tem é muito superior. E eu tive a sorte, o privilégio de atuar numa escola particular de grande poder aquisitivo, tanto das estruturas como dos alunos. Então, foi muito tranquila, por incrível que pareça essa passagem. A minha instituição nos deu assim, saiu a notícia do primeiro caso, no dia seguinte a gente já estava se preparando.
Fizemos um curso no Zoom, que era uma plataforma totalmente desconhecida. Veio uma pessoa que treinou e fizemos um sistema de rodízio para que as crianças, os jovens, pegassem os materiais e nos deram muito suporte. Então, levaram para as nossas casas equipamentos, nos deram treinamento, nos ajudaram com a internet. Então, no colégio eu senti uma tranquilidade nesse sentido de me sentir protegida, né? Se alguma coisa der errado, eu tenho suporte. E no ensino superior? No ensino superior eu tive dificuldade. Primeiro que uma das instituições, em abril deste mesmo ano, desligou 70% do corpo docente e praticamente fechou as portas, né? E disse que nós nos veríamos para a negociação de demissão dali 3 meses. Nossa, que traumático. Então foi um susto, a notícia veio por e-mail. Então uma coisa que me marcou profundamente, eu tinha carga completa, 40 horas nessa instituição, né? E trabalhava bem pouco no colégio, era muito mais lá. E em outra instituição que eu era tutora, é um grupo muito grande, né? Brasil inteiro, eu já atuava à distância, então não tive impacto. Nessa instituição que você atuava como tutora, você era tutora do ensino EAD. Do ensino EAD. Ou seja, via você de já regra, tinha, então, sim, uma facilidade com as sim, ferramentas digitais. Sim. Então, tecnologia para você não foi um problema. Olha, não foi porque eu sempre gostei muito. É uma área que sempre me interessou e eu há muitos anos, desde que o ensino à distância começou, eu me preparei para essa modalidade, né? E quando a gente fala em ensino à distância, não foi o que aconteceu, né? Nós somos obrigados a ir para o online e o online está distante desse ensino à distância. A gente teve que aprender a ensinar com as ferramentas que a gente foi aprendendo. Aprender nunca esteve tão em evidência. Exatamente. Né? Então, o que eu fiz foi, sozinha, buscar tudo que eu pudesse para melhorar a minha performance. Então, uma coisa era a estrutura física e a outra coisa era a didática. Estrutura física. A sua casa, né, no seu ambiente de trabalho, existia já ambientes específicos para esse trabalho ou você teve que adaptar em meio à pandemia? Trocar pneu do carro com o carro andando? Carro andando. Eu tive um pouco, né? Para minha sorte é isso. Como é um tema que já me tocava muito, eu já trabalhava com cursos à distância, então eu já fazia um pouco do que eu passei a fazer, eu já fazia. Então eu não tinha um estúdio em casa, mas eu tinha um computador, câmera, tinha estrutura de iluminação, eu tinha uma certa estrutura que eu tive que aprimorar, mas, obviamente, muito longe do que virou as nossas casas, né? Porque essa estrutura que eu tinha era de fechar uma porta, ficar sozinha em casa e trabalhar. Na estrutura de pandemia, eu tinha 4 gatos passando no meio da minha aula, 2 crianças estudando nos seus quartos, fazendo barulho, e o marido passando. Então, assim, está muito longe da gente entender isso como uma estrutura. Seu esposo também trabalhou em home office nesse período. Todos nós, né? O meu filho mais velho, que já trabalhava. Então, mesmo já tendo uma certa estrutura, houve, sem dúvida, uma adaptação em termos de recursos também, né? Eu comecei a trabalhar com 2 computadores, eu comecei a trabalhar com edição de aulas para conteúdos que eu não conseguia explorar, e a coisa da lousa, né? Comprei mesmo lousa e passei a lousa digital. Eu tenho uma mesa gráfica, né? Na verdade, não é um tablet, é uma lousa mesmo, uma mesa digital boa, porque como eu trabalho muito com textos, eu senti a necessidade. Então, assim, para uma correção. Para uma correção. Então, eu fiz alguns investimentos, mas já pensando que aquilo ia me ajudar por mais tempo, que eu ia acabar me acostumando e adaptando a minha vida aos 2 modelos de ensinar. E você falou que você tinha essa atuação presencial e já trabalhava com ensino à distância. E como é que foi esse momento de falar assim, bom, agora a minha casa é o meu local de trabalho, full time, estou aqui, né? Você conseguiu dividir as tarefas ou você sentiu que naquele momento você estava sobrecarregando sua jornada? Você trabalhou mais do que você deveria? Foi insano, assim, eu nem consigo entender como que foi essa passagem, porque é o trocar o pneu com o carro andando literalmente. O que aconteceu é que eu me vi com 2 crianças e o meu filho mais velho, que tinha uma situação ali de
de uma questão de emocional, de doença que a gente estava tratando, que piorou muito, num espaço limitado, e me veio a ideia de que a gente precisa sair daqui. Deu 1 mês e meio, 2 meses fechados num apartamento. A gente teve a ideia de ir para o interior, ficar na casa de uma amiga que ficava fechada, e fomos para um condomínio no meio do nada, no meio do mato. Conseguimos ajeitar lá uma internet, né? Eu tenho a vantagem de ter um marido que é de tecnologia e me ajudou E facilita demais muito, né? com tudo. E aí a gente começou a achar maravilhoso ficar ali, porque ali a gente podia fazer caminhadas, sair de casa. E aí nós nos mudamos com toda essa tecnologia e ficamos praticamente 1 ano inteiro morando no interior de São Paulo, numa casa totalmente adaptada para esse trabalho. Agora, em relação ao tempo e à jornada, enlouquecedor. O que me marca muito era a tensão que eu tinha. Então, quando eu lembro de tudo isso, lembro de muitas coisas boas, né? Porque foi um período que a gente ficou muito junto. Então, normalmente eu não janto com os meus filhos. O almoço, o jantar, o café da manhã, não isso foi permitido. Dormir, foi maravilhoso. Em contrapartida, eu me lembro que minha aula começava às 7 horas da manhã, às 6 horas eu já começava desesperada, porque eu imaginava, vai funcionar? A internet vai funcionar, eu vou conseguir. Então, durante toda a pandemia, eu tive esses momentos de sempre achar que alguma coisa ia dar errado, o que a gente não sente quando está no presencial, Sim. né? Porque eu estou aqui. O máximo que pode dar errado é um aluno não vir, uma coisa acontecer, mas eu estou aqui. Então, eu tive muitos problemas, intercorrências de coisas que falham, né? Um microfone, né? O fone quebrou, está dando microfonia, coisas operacionais. E eu ficava muito tensa com isso. Eu tinha medo da tecnologia me derrubar. Esse resumidamente isso. Criamos uma dependência da tecnologia Total. nesse período, né? Era a única forma que tínhamos Sim. de trabalhar, mas ao mesmo tempo essa dependência ela não foi sadia porque ela mexeu no nosso estado de espírito. Então muita Sim. gente acabou adoecendo, né? Então problemas psicológicos, ansiedade, Ganho de peso. são vários os fatores. Isso, você conseguiu observar algum desses sintomas na sua vida? Sim, porque além de tudo, né, além de tudo que eu descrevo dessa tensão, eu passei por um período de demissões. Então, por uma infelicidade, eu acho que muitos passaram por isso, é importante a gente frisar que os modelos das instituições também foram sendo desenhados durante a pandemia. Então, eu já contei que eu fui demitida por e-mail de uma instituição que demitiu quase todo o corpo docente. Então, eu e meus colegas sentindo essa tensão, e o salário daquele mês eu já não tive, e todo o resto. Isso foi o quê? O primeiro semestre Isso foi de o primeiro 2020. mês. O primeiro mês. Né? Março estourou a pandemia, em abril... Eu até me lembro bem, porque era um dia 1º de abril, e eu jurava que era Uma mentira, uma brincadeira. Uma brincadeira, porque eu não imaginaria nunca. Depois, isso foi em abril. Quando foi em janeiro de 2021, ainda estávamos em casa, eu trabalhava num grande grupo que foi comprado por um grupo maior ainda, que é do Rio de Janeiro, que trocou todo o quadro de São Paulo. Então, foi mais uma demissão nesse trabalho que eu era tutora. E isso causa impacto financeiro, Tudo. emocional. Tudo. E esse campo, né, como a gente comentou, o professor ele tem muito um campo seguro, um lugar seguro, que é aquela base do conhecimento. Quando você passa por isso, você questiona inúmeras coisas, inclusive a sua relação com o saber. Eu fiquei muito mexida com tudo isso. Pensou em trocar de profissão nessa ocasião? Pensei, realmente. E aí fiquei nesse colégio, em 2022, em julho, também houve um redesenhar, porque aí as escolas também incorporaram, viram que funcionou esse modelo híbrido, né? E passaram muitas coisas para o híbrido. E aí eu vim para uma 3ª demissão. Nesse momento, eu de fato imaginei que eu não fosse seguir, que eu fosse mudar completamente de carreira, e comecei a trabalhar com o digital e trabalhar mesmo, aula particular, desenhei cursos, montei cursos, vendi cursos pela internet e comecei a trabalhar simultaneamente, então, né? Nesse modelo híbrido, as escolas foram voltando, a minha voltou muito antes do ensino superior, mas eu já comecei a mesclar
também com essa minha vida no online, entendendo que era possível também, era uma saída. Outro caminho, né? Um Exato. caminho possível. Exatamente. Então você ali, diante da imposição tecnológica, Sim, aprendeu com essa imposição Sim. tecnológica e produziu coisas diferentes. isso. Hoje você tem um canal no YouTube, né? Eu tenho o canal no YouTube e eu tenho 10 perfis de Instagram, né? Porque como eu sou da área de linguagem, eu comecei por necessidade financeira mesmo, a ter que trabalhar com coisas diferentes. Então, revisões de monografia e teses, as correções de vestibular, bancas que eu já participava, passaram a ser online, né? E até hoje vestibulares permanecem online, exames e concursos. Então, eu passei a fazer tudo aquilo que eu fazia como extra, como freelancer, e incorporar tudo para o digital. Mas, para mim, teve esse ponto positivo também de que talvez sem a pandemia eu não tivesse entendido que existem outros caminhos para um professor. O chacoalhão Isso. que a pandemia deu, né? Isso. E esse chacoalhão, ele envolveu outras pessoas da sua família, dentro do seu seio familiar? Outras pessoas foram impactadas de maneira tão dura quanto foi contigo? Todos. Então, eu tenho um filho que estava no 2º ano do FUND, né? Tinha acabado de ser alfabetizado. Ele foi aprender letra cursiva no 4º ano. A minha filha, que hoje tem 13 anos, ela simplesmente sumiu nesse processo, né? Dormia no meio da aula, não fazia tarefas. E quando voltou para o presencial, até hoje a gente Voltou tem com efeitos déficit, né? de que não entendeu ainda que era assim antes da pandemia, ainda tem os vícios, né? O meu marido também passou por um processo, 10 anos trabalhando na mesma empresa, também foi desligado e teve que se recolocar, o que foi maravilhoso também, porque ele se sentia... Hoje ele vê que estava acomodado e que isso foi um Gerou uma impulso, liberdade. mas houve um redesenhar no mercado de forma geral. E o meu filho mais velho, que estava cursando ensino superior e na universidade pública, foi muito mais difícil também, né? Essa adaptação para o modelo digital, então praticamente perdeu um semestre, 2 semestres. Eles demoraram muito para a ação, não houve esse investimento tecnológico que o ensino particular teve. Até porque tem uma questão etária também, né? A gente tem professores que, aliás, eu acho que essa é uma questão do professor que é importante a gente refletir. Há muita resistência à tecnologia, né? E principalmente com ele, no caso dele, que eu notava, professores que são mais velhos, que têm muito tempo de casa, resistiram muito ao online, né? Então, simplesmente se recusaram e não voltaram. E aí depois foram tentando recuperar esse tempo. Então, para nós, como família, foi incrível essa questão da nossa relação. E o que eu descobri com isso, né? Eu nunca mais quero trabalhar tanto. Então, eu acho que esse ganho... Foi uma verdadeira loucura, né? Esse ganho eu tive de que eu trabalhava tanto que eu não tinha nem tempo de refletir sobre o fato de trabalhar tanto. E quando eu fui perdendo, entre aspas, eu fui ganhando em qualidade de vida, em tempo com a minha família. Então, nós podemos afirmar que a pandemia, ela te transformou. Completamente. Você hoje é uma mulher diferente. Tudo, em todos os sentidos. 2019 foi uma mulher, Sim. 2020, 2021, 2022, uma transformação, 2023 uma mulher totalmente diferente. Completamente. Tivemos prejuízos, mas um saldo muito positivo como esse, de acreditar que nós não somos tão dependentes do trabalho como nós acreditamos, a gente pode redesenhar o nosso modelo de vida e essa segurança que eu tenho hoje de dizer, de repente eu poderia morar em outro país, em outra cidade, trabalhando digitalmente com muita tranquilidade. Não é o meu momento, mas me deu essa possibilidade de entender que existem outras possibilidades. Que existem outras possibilidades. Professora, agora me diga uma coisa. Você deu o exemplo da sua filha, né, que você falou que em alguns momentos ela dormia durante a aula, não se sentia motivada naquele processo. Você percebe isso, ou percebeu isso na grande maioria dos alunos? Isso era comum? Em algum momento você se sentiu frustrada de não conseguir chamar a atenção do aluno, de fazer com que ele participasse do processo? Eu me senti o tempo todo e eu continuo me sentindo, porque eu acho que os nossos alunos ainda estão nessa fase também, ainda de ir voltando, né? Eu acho que eu sempre atuei com essa fase, que são os jovens, os adolescentes,
E me preocupava muito, porque dentro de uma sala com 30 alunos, nós já temos alguns que eu costumo chamar de alunos invisíveis. São alunos que são completamente apáticos, que ficam no canto, naquele universo que é do adolescente. E que você tem que ter muito cuidado para chegar presencialmente a abordar, ou porque ele é tímido, ou porque ele sofre bullying, enfim, ele tem uma autoproteção enorme. Esses alunos dentro de uma sala presencial já são invisíveis. Na pandemia, eu não sei nem como chamar. Então, nós tivemos alunos que simplesmente desapareceram do processo, completamente. E aí vinha aquela questão da câmera que eu entendi, às vezes, a escola obrigava o aluno a abrir. E a gente entendia que o aluno estava feio, de pijama, de touca, e que era muito invasivo essa exigência. Mas a gente tinha que fazer. Então, com essa falta de exigência que com o tempo a gente acaba cedendo, eles se acostumaram a não vir, né? Porque se eu não vejo o aluno, pelo menos olhando para a câmera, para mim ele não está ali. Então a gente nunca teve essa garantia de que ele assistiu realmente à aula, né? E continuamos com esse degrau de não conseguir entender o que foi assimilado e o que não foi. Então, quando nós voltamos, a grande questão é esse gap. De onde eu começo? Sim. E veja que ainda hoje, né, você falou que ainda hoje sentimos os efeitos. Você percebe efeitos psicológicos do nosso aluno nos dias atuais, né, na retomada, dentro desse novo normal? Você percebe que existe alguma diferença no seu processo de se relacionar em grupo? Ou, por exemplo, problemas de autoestima? Isso é uma coisa que você nota no dia a dia? Muito. Eu acho que foi um tempo muito grande, né? Muito maior que a gente duro. imaginava, e muito duro. E os efeitos são sentidos, inclusive, na rua, eu acho, né? Porque eu tinha a impressão que, como eu tive essa transformação pessoal, de muita reflexão, que foi um período que eu fiz isso, eu imaginava que o mundo pudesse ser melhor e que as pessoas tivessem tido essa oportunidade de passar por processos de valorizar a companhia do outro, né? De valorizar o trabalho em conjunto. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Não, eu acho que os alunos do ensino superior, eles estão muito mais resistentes às atividades, porque eu não sei que termo usar, mas houve uma acomodação, né? Tipo, uma vontade de ficar em casa e não ir para a aula, por exemplo. Uma agressividade maior em relação à relação entre eles mesmos. Não a relação com o professor, mas a relação também? Eu acho que também. Eu acho que, às vezes, uma ansiedade muito maior. Então, de não esperar você terminar de dar um comando, ou de vir abordar de uma forma que, se tivesse, né, um cuidado maior com essa relação. Eu acho que o que piorou muito, em primeiro lugar, é a ansiedade. Eu acho que hoje os alunos, de forma geral, eles têm muita dificuldade de provas. Eu acho muito mais difícil, né? Eu tomo muito cuidado em dia de prova, como a gente vai administrar aquele dia. Eles já querem a nota para amanhã. O imediatismo se faz muito presente, né? Eu acho que piorou muito isso, essa questão de, né? O que vai ser o futuro? Quando a gente vai sair de casa? Estão mais desatentos, no seu olhar, estão mais desatentos? Sim, porque eu acho isso, se acostumaram com esse processo de estar em casa desligados, né? Mas eu noto muito isso também. Eu achei que a gente ficou tanto tempo em casa que eles iam estar com muita vontade de vir para o espaço escolar. E eu não noto isso. Eu noto que em qualquer oportunidade, se você fizer qualquer proposta onde ele não precisa vir, ele quer não estar aqui. Isso me chama atenção. Isso não é somente no ensino superior, mas em qualquer instância. Sim, é como se, é gostosinho ficar na minha casa, né? E no colégio menos, eles gostam de se encontrar. Mas um cuidado muito grande também com a aparência, né? Como eu vou ser visto. Eu me lembro, assim, de ter muita intercorrência em colégio de prints de tela, em bullying, né? Com prints de tela. Então, me parece que eles ficaram um pouco traumatizados com essa questão também de como eu vou ser visto, né? Isso piorou. Eu acho que a questão da autoimagem, que foi a sua pergunta, eu acho que piorou. Eu sinto que não foi tranquilo para eles esse momento da socialização online.
houve os mesmos problemas que a gente tinha no presencial, mas multiplicados pela questão de que eu não posso resolver isso olhando para a pessoa, né? E as relações se esfriaram. Esses Sim. laços que a gente cria com o aluno que são fundamentais. Eu entendo, a educação sempre Ele entendi ainda como isso. não voltou à normalidade. Não voltou. E continuo dizendo, são essenciais. Uhum. Eu não consigo ensinar uma pessoa que não crie qualquer tipo de laço comigo. E aí, por laço, a gente pode entender qualquer tipo de laço, admiração, respeito, um carinho. Uhum. E isso está muito difícil ainda. A gente Com tem certeza. dificuldade. E o que esperar daqui para frente, professora? Porque nós estamos vivendo o novo normal. O tão Sim. esperado novo normal é agora. E você já falou que as pessoas não se transformaram, né? Existia uma expectativa de transformação e as pessoas não se transformaram como nós esperávamos. O que esperar daqui para frente? Quais são as expectativas neste novo momento da educação? Olha, no nosso país a gente tem desafios muito importantes, né? Então, a gente está vivendo, nós estamos vivendo exatamente um momento onde se rediscute, se redefine o ensino médio, né? A gente que está no ensino superior depende desse desenho, de como isso vai ser feito. E sobretudo, entender, porque eu acho que a gente não conseguiu entender. Eu trabalho com grandes exames avaliadores aí, né? Então, tanto de concurso como vestibular, o saldo disso tudo. Então, hoje a gente ainda não conseguiu mapear. Isso é o que mais me angustia. É entender quantos passos para trás a gente tem que dar, ou se a gente só vai dar os passos para frente e vai deixar os passos para trás, lá para trás. Então, eu acho que daqui para frente é isso, é redesenhar um modelo e definir o que a gente espera dessa educação, né? Cada instituição vai ter que olhar para si e dizer que aluno eu quero formar. E é possível, como eu poderia dizer, brigar com a tecnologia, com tudo aquilo que chama a atenção desse novo aluno? De modo algum. Isso para mim está muito definido, né? A gente tem muitas conversas, como eu tinha escola, eu tenho aqui, né? Porque eu trabalho com disciplina que envolve o digital. A tecnologia sempre vai ter coisas maravilhosas e sempre vai ter coisas muito ruins. Só que a gente não vai poder escolher não trabalhar com isso. A tecnologia está posta, ela está aí. O que a gente vai ter que extrair são os melhores recursos, que é o que eu disse no começo. Eu aprendi a fazer uma limonada com aqueles limões que eu tinha, porque eu comecei a entender que tem coisas muito boas a serem feitas e não adianta perder tempo brigando com isso. Isso está aí. Perfeito. Muito bem, professora. Muito obrigado. Obrigada. Pela sua presença, pelas suas contribuições, com certeza enriquecem muito, muito o nosso debate. Muito obrigado. Obrigada, Wagner. Muito Foi bem. um privilégio. E eu quero agradecer a sua audiência, quero também agradecer a sua presença. Nesse momento, eu quero mandar um abraço para a equipe que nos ajuda na coordenação do curso de Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Rádio, TV e Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul. Então, a Mariane, a Thaís e o Igor, um grande abraço a vocês, muito obrigado pelo constante apoio. Também quero agradecer a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Cidade de São Paulo, então um programa de doutorado em educação, mestrado em educação, nosso muito obrigado em nome da professora doutora Tânia Pitoncuri, e também agradecer a FAPESP, que nos auxilia em projetos como esse, que vocês têm a oportunidade de prestigiar. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência e espero vocês no nosso próximo programa. Um grande abraço e até lá.